Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre a construção de bons relacionamentos. Minha convidada é a doutora Olga Tessari, que é psicóloga e escritora. Você pode participar aqui do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Bom, falamos um pouquinho no primeiro bloco, né, dessa questão do que é, o que são os bons relacionamentos, da pessoa gostar de si e qual o melhor caminho para a construção de um bom relacionamento, doutora Olga? Como eu havia dito no bloco anterior, né, a primeira coisa é saber ouvir. Né? Nós vivemos numa sociedade onde todo mundo quer falar, todo mundo quer se mostrar, as redes sociais mostram muito isso, né? Todo mundo se colocando, todo mundo se mostrando, mas dificilmente ouvindo. Então, se eu quero construir um bom relacionamento, eu preciso saber ouvir o que a pessoa tem a dizer, prestar atenção no que ela está dizendo, até para avaliar se realmente vale a pena eu me relacionar com ela ou não e conhecê-la. Porque muitas vezes você conhece a pessoa em 5 minutos, você diz, ai, estou apaixonada, estou amando essa pessoa. Né? E isso não é só para um relacionamento afetivo. Ai, você é minha melhor amiga. Né? Eu tenho certeza que nós seremos grandes amigas, mas eu ainda não conheço você direito. Sim. Como é que eu posso afirmar esse tipo de coisa? Então, é importante que as pessoas se conheçam, então que elas conversem. Toda aquela fase que antigamente havia, né? Hoje, como as coisas estão muito aceleradas, as pessoas querem pular etapas. Não dá para pular etapas. Você precisa conhecer a pessoa com quem você vai se relacionar. Porque esse processo de construção de um bom relacionamento tem essas etapas. Sim. Se você pular uma, em algum momento você vai ter que vivenciá-la. Exatamente. Antes ou depois. Exatamente. Não é que você fala, não, isso aqui eu vou apagar. Não, você não passou por aquele processo antes, talvez, de um casamento, né, de uma amizade, enfim. Você vai ter que passar depois. Sim. E veja, quando você não conhece bem a pessoa, né, você muitas vezes cria expectativas sobre ela. E na medida que você a conhece, você acaba percebendo, né, se as suas expectativas se confirmam ou não. Então, se você se permite conhecer a pessoa sem criar nenhuma expectativa, ou a mínima possível, você também evita sofrimento maior no futuro. Então, é aquela coisa, eu acabei de te conhecer, eu te levo para minha casa, eu te envolvo na minha família, com os meus amigos, e de repente eu descubro que você não é uma pessoa legal. Eu vou sofrer muito com isso. A minha própria família, os meus próprios amigos vão perguntar, ué, e cadê aquela sua amiga? Sumiu? Né? E eu não vou nem saber o que dizer. Então, eu preciso conhecer. Então, como eu estava falando, saber ouvir, saber perceber, né, realmente quem é aquela pessoa, porque, como eu disse no início, quando você conhece uma pessoa no primeiro momento, você não sabe se ela é aquilo que você está vendo ou se ela está interpretando um personagem. Sim. É muito comum nós interpretarmos personagens no primeiro momento. Então, na medida que você convive com essa pessoa... Eu vou agir de acordo com o que te agrada. Claro, claro. Se eu gostei de você, é óbvio que eu vou fazer tudo aquilo que te agrada para eu continuar do seu lado. Claro. Né? Então, normalmente, o que acontece? A pessoa, por mais atriz que ela seja, ela não consegue manter esse personagem o tempo todo. Tem uma hora que a máscara cai. Pois é, a máscara cai. E veja, quando você percebe que você conquistou a outra pessoa, em geral, você mesma se despe da máscara, porque você diz assim, agora eu não preciso mais dessa máscara, né? Eu já posso ser eu mesma. Né? E aí, o que acontece? Você acaba percebendo quem é a pessoa de verdade. Então, se você souber observar essa pessoa e prestar atenção em detalhes, né? Porque por mais atriz que ela seja, ela não consegue manter, né, essa máscara o tempo todo. Então, o que você vai perceber? Detalhes, por exemplo, eu conto até no meu livro, o rapaz é o super gentleman, abre a porta, super educado, super gentil, aí ele está dirigindo o carro, né, com a namorada do lado, de repente ele leva uma fechadinha, que é comum no trânsito, né? Ele coloca a cara para fora e fala um monte de palavrões. Aí eu pergunto, quem é esse sujeito? É aquele gentleman que puxa a cadeira para você e abre a porta, ou esse sujeito que está xingando no trânsito? Provavelmente ele seja esse homem grosso, mal educado, né, que está fazendo tipo para conquistar a garota.
Então, é fundamental que você se permita observar a pessoa nos seus detalhes, ver se realmente aquilo que ela mostra ela se mantém no dia a dia, e aí sim você se abrir para se relacionar com essa pessoa, porque aí você descobre realmente quem ela é. Então, puxa, nós temos muitas afinidades em comum, puxa, se ela é uma pessoa legal, é legal para me relacionar com ela, e aí, com certeza, a chance desse relacionamento seguir adiante vai ser muito grande. Haverá conflitos? Com certeza. Justamente por quê? Porque, como eu disse no início, as pessoas vêm de famílias diferentes, com hábitos, costumes e valores diferentes. E acaba tendo muito conflito também na criação dos filhos, né? Sim. Porque num casamento, aí vem com os hábitos, cada um da sua família, da sua cultura, enfim. Exato. Aí não, a gente vai fazer assim, porque na minha casa a gente fazia assim. Pois é, não, minha mãe fazia assim, não, na minha casa. Então, você tem que juntar aí o A e o B e fazer o plano C, né? Pois é. E se você quer educar bem o seu filho e ter um bom relacionamento com ele, então, assim, pai e mãe devem conversar em particular o que nós vamos fazer com o nosso filho, né? O que nós vamos ensinar para ele, o que é certo, o que é o errado. Nós, como casal, temos que entrar no acordo primeiro antes de educarmos o nosso filho. E se por acaso, né, eu como mãe vejo o pai fazendo algo que me desagrada, jamais chamar a atenção do marido na frente do filho, ou, digamos, tirar a autoridade do pai. Não, deixa que eu faço. Não, o teu pai está fazendo, está errado. Né? Ou então fazer escondido, porque você não dá um norte para essa criança. Né? A criança acaba crescendo achando que ela acaba sempre conseguindo o que ela quer. Então, para ter um bom relacionamento do casal, o casal, antes de gerar um filho, precisa ter essa conversa, né, de que maneira nós vamos educar o nosso filho e que valores nós vamos passar para eles. Né? Isso acontece muito, um exemplo comum de casais que vêm de religiões diferentes. Né? Então, assim, qual é a religião que o nosso filho vai seguir? Que valores nós vamos ensinar? Né? Qual Deus que ele vai seguir? Isso é um mero exemplo de uma série de outras coisas que o casal precisa acordar antes de gerar um filho. E isso normalmente não é feito, né? De forma alguma, a gente não tem essa... Estou falando por mim, mas assim, tem essa questão, mas assim, eu nunca sentar e falar assim, não, vamos fazer um planejamento aqui, e realmente escrever e colocar e trocar ideias como uma resolução de problema. Claro, né? Porque a gente vai, como você disse no primeiro bloco, da negociação. Sim. Bom, vai ter coisa que você não abria mão e que eu não abro, mas nós vamos ter que chegar no meio termo. Exatamente. Né? Então, bom, o que você vai ceder? Né? O que eu vou ceder um pouco? Pois é. E o que é bom para o nosso filho? Né? Então, você precisa sentar, essa ideia de você sentar com o seu parceiro, com a sua parceira e escrever. Então, vocês podem ter até uma liçãozinha, né? Para tudo. A gente está falando aqui disso, mas para qualquer situação. Mas para tudo. Né? O que eu espero, o que eu quero, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que eu acho certo, o que eu acho errado. Definir melhor, né? Então, eu quero ter uma amiga. Ok, o que é amiga para mim? Será que o meu conceito de amiga é o seu conceito de amiga? De repente, você se considera minha amiga, mas você não é minha amiga do jeito que eu gostaria que você fosse. Porque a definição de amiga também varia de um para o outro. Exatamente. Né? As definições, né, no relacionamento, elas são muito individuais, muito subjetivas. Então, cada um tem a sua definição. E é importante que você coloque para a pessoa com quem você se relaciona qual é a sua definição e saiba dela qual é a definição dela, até para ver se as definições são semelhantes ou não. Porque se as definições são completamente diferentes, né, já temos um conflito aí. Sim. Porque eu penso de uma maneira, você pensa de outra. Então, como é que nós vamos entrar num acordo para que nós possamos caminhar juntas? Isso não quer dizer que a pessoa precisa gostar de tudo que eu goste. Não, de forma alguma. São coisas diferentes. De forma alguma. Até porque, veja, um bom relacionamento pressupõe o respeito pelos gostos do outro. Então, por exemplo, você gosta
gosta de, sei lá, e jogar futebol, né? Ah, eu abomino assistir futebol. Então tá. Então você vai lá jogar futebol, você vai assistir o futebol e eu vou fazer outra coisa enquanto isso. Né? Mas não, o que nós vemos em geral? Eu não gosto de futebol, você está comigo, então você não pode assistir futebol. É uma imposição da minha parte sobre você, do que eu acho que tem que ser, sem te respeitar. Então, a pessoa, quando ela percebe que ela não é respeitada num relacionamento, com o passar do tempo, ela vai se distanciando até chegar um momento que essa relação acaba. E no livro você coloca todas essas questões? Sim, o meu livro, né, é Caminhos para um Relacionamento Feliz. Ele é um pouco mais focado, né, no relacionamento homem e mulher, mas também você pode estendê-lo para a relação de pais com os filhos, porque o homem e a mulher, eles já foram crianças, né, eles vêm com seus valores, com seus hábitos. Então, eu falo muito sobre o ciúme, falo sobre a traição, falo sobre a insegurança, né, a baixa autoestima que permeia muitas relações e que gera muitos conflitos. Então, apontando caminhos justamente para quê? Para que essas pessoas possam superar essas dificuldades, para que elas vivam juntas e felizes. Até que a morte os separe. Né? E tem coisas assim que às vezes a gente fala, mas o outro tem que me fazer feliz. É colocar um peso muito grande também no outro. Exatamente. Né? E na verdade, assim, a verdadeira felicidade é você estar feliz com você. Então, não existe uma pessoa que vai me fazer feliz. Eu preciso estar feliz e essa pessoa que vai chegar na minha vida, ela vai me fazer mais feliz ainda. E não simplesmente me tirar da tristeza e me fazer feliz. Então, você vê, por exemplo, mulheres que geram filhos. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. E aí descobre que não é feliz tendo um filho. Claro, o filho traz muita felicidade, mas não aquela felicidade, porque ela está buscando nos outros algo que falta nela mesma, que ela precisa construir. Então, ela precisa, digamos, descobrir, né, os fatores que diminuem a sua autoestima, os fatores que fazem com que ela busque no outro aquilo que é dela. Né, que ela precisa preencher para ela mesma. Então, aquela mulher que vai gerar um filho que tem uma boa autoestima, na verdade, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais feliz ainda. E ela vai saber lidar melhor com aquela parte chata, né, que toda criança e toda pessoa tem do seu lado, né, vai saber lidar melhor. Agora, se eu espero do outro que o outro me faça feliz, ele não pode me fazer ficar triste nunca, nem infeliz nunca. Então, eu quero que a pessoa se comporte do jeito que eu considero que seja melhor. Muito interessante tudo isso. E se você que está aí nos assistindo quiser saber mais, você pode entrar no site da doutora Olga, que é o www.ajudaemocional.com.br. Não tem BR. Não tem BR. .com, Toda gente. vez eu falo errado, né, doutora? Pois é, toda vez. Bom, mas tá aí vocês tirem o BR. O fone é o 11 2605 6790. Lá vocês podem também saber um pouquinho mais sobre o livro da doutora Olga. Muito obrigada, Olga. Eu que agradeço. Aqui. Obrigada a você que esteve conosco neste Educare mais uma vez. Eu te espero na próxima semana. Até lá.